Eu procurarei, de qualquer modo, não os maçar, embora seja muito difícil fazer o resumo, porque esse é o papel que me compete, fazer o resumo desta sessão. Mas talvez valha a pena enquadrar a razão de ser desta nossa primeira conferência. Como se recordam, quando lançamos a plataforma há precisamente 6 semanas, assumimos-la em torno de 10 desafios e comprometemos a produzir um relatório para libertar o potencial de crescimento de Portugal, com medidas concretas, com orientações estratégicas, que estão neste momento a ser alvo de um trabalho muito aturado por parte dos 29 subgrupos de trabalho, dos 6 grupos de trabalho, com cerca de 400 membros da plataforma, mas também dissemos que, para além desse processo, que é feito em laboratório, queimando muitas pestanas, estudando muito, que há um processo importante que é o de abertura, de aprendizagem e de participação da plataforma para além do seu próprio espaço. E, portanto, que estes debates são uma forma de permitirmos partilhar os nossos pontos de vista, mas, essencialmente, integrar pontos de vista de pessoas que não são membros da plataforma. E decidimos fazê-lo em torno dos 10 desafios. Este desafio, que são os desafios globais, era o 10º, nós temos 10 desafios, mas entendemos que talvez valesse a pena começar por ser aquele que, do ponto de vista da atualidade, seria um daqueles onde provavelmente a nossa opinião poderia ser mais valorizada até no curto prazo. E eu julgo que conseguimos encontrar nos 2 painéis um conjunto de oradores com os quais pudemos aprender. Acho que eles também puderam aprender com a plataforma e, no fundo, acho que deste exercício resultará uma dialética que não termina aqui. A ideia, como sabem os oradores, é de produzirmos um policy paper, um relatório desta conferência que será colocado na net, que será partilhado com a população e onde identificaremos, para além das 6 questões, outras questões que foram surgindo no debate e esperamos que possam ser alvo de contributo ao longo destes meses até produzirmos o relatório final em junho. Eu dividiria esta intervenção rapidamente em 2 partes. Esta primeira parte, começando pela última, que foi a dos desafios globais, dizendo que tradicionalmente cometemos 2 erros quando olhamos para o mundo e para a política global. O primeiro erro é o de olharmos para o mundo e para a política global como se de um espelho se tratasse. E facilmente incorporamos, do ponto de vista subjetivo, sensações, ou de crise ou de otimismo, à escala global a partir da nossa realidade ou nacional ou europeia. A semana passada, o Ministro Polaco das Finanças, que aceitou participar numa das nossas próximas conferências, dizia, ele é um economista, dizia, convém que a Europa tenha noção, em especial a Europa ocidental, de que em economia os déficits costumam equivaler a superávites. E a grande diferença hoje é que onde estavam os déficits, hoje estão superávites. E onde estão hoje os superávites, antigamente estavam os déficits. E, portanto, convém que a Europa, que hoje atravessa uma crise de endividamento, tenha noção de que há 100 países do mundo onde se cresce a uma taxa superior a 5%, que há a possibilidade, o potencial de, nos próximos 10 anos, 1.000 milhões de pessoas passarem a fazer parte da classe média mundial, e de que isso é uma realidade global que a Europa tende a não interpretar como sendo global, porque olha, e nós, portugueses também, olhamos para o mundo como quem olha para um espelho. E o mundo não está exatamente numa crise. A Europa está em crise e Portugal está em crise. Mas este era o primeiro erro. O segundo erro parece-me ser o de olharmos para as crises uma de cada vez. Muito seguindo o tempo mediático, que há uns anos, há 3 ou 4 anos, era o pico do petróleo, depois foi a volatilidade do preço das matérias-primas, em essencial dos alimentos, depois foi a crise do subprime, depois foi a crise dos mercados financeiros, a crise económica, e esquecemos que do que se trata é de uma crise no nosso modelo de desenvolvimento e que há um conjunto de crises que são persistentes há muito tempo e que vale a pena assumir por inteiro. Em primeiro lugar, a crise da pobreza extrema, onde ainda temos 1.000 milhões de cidadãos em situação de pobreza extrema, 2.000 milhões sem acesso à água potável, e essa é uma crise persistente. Não é uma crise mediática, não é uma crise
de ontem, é uma crise que está connosco há décadas. E, como foi muito bem dito, os objetivos do milénio não conseguiram, estamos a pouco tempo do seu prazo limite, 2015, não conseguiram resolver esta questão. Em segundo lugar, temos uma crise alimentar. Há, de facto, uma volatilidade dos preços das matérias-primas e convém notar que só de 2010 para 2011 esse aumento do preço das matérias-primas, dos bens alimentares, colocou em situação de pobreza extrema mais 70 milhões de pessoas. Esta é uma crise que não é mediática, infelizmente. Em terceiro lugar, há uma crise demográfica, mas que não é uma crise demográfica em todo lado. Aquilo que é hoje o envelhecimento da população na Europa, 39 anos de média etária hoje, 49 dentro de 10 anos ou de 20 anos, dará origem a uma redução da taxa de crescimento do PIB para metade, de 2,4 para 1,2 por década. Bom, mas, ao mesmo tempo, os 7 mil milhões de cidadãos que hoje ocupam o planeta serão 9.100 daqui a 20, 30 anos. Ora, esta crise demográfica é uma crise para a qual raramente olhamos e que é uma tendência pesada de que deve fazer alvo de qualquer análise prospectiva, que é a função do nosso think tank, é uma análise prospectiva. Não é possível pensar a economia, o crescimento e o emprego sem olhar para tendências pesadas que não são conjunturais. Basta ler e tentarmos extrapolar para hoje aquilo que são projeções que são suficientemente pesadas para serem altamente prováveis. Em quarto lugar, uma crise ambiental. Para além da mudança climática, como sabem é a área que me ocupa há mais anos, também a água e a biodiversidade são problemas que saíram infelizmente de moda. Hoje só se fala de alterações climáticas, mas há 200 milhões de cidadãos que estão, para além daqueles 2 mil milhões que já não têm água potável, nos próximos 10 anos existirão mais 200 milhões sem acesso à água potável devido à degradação de recursos hídricos, à utilização intensiva e à mudança climática. O mesmo acontece com a biodiversidade, em que estamos a assistir a uma extinção em massa de espécies de fauna e de flora. Depois a crise energética, o pico do preço do petróleo, o crescimento exponencial do consumo de energia, a incapacidade de darmos respostas do ponto de vista da política ambiental que acelerem a penetração de tecnologias mais limpas. Se a isto associarmos a crise financeira, percebe-se que o que está perante nós não é uma sucessão de crises, o que está perante nós é uma crise. E é uma crise que é, como dizia, usando a analogia do professor Augusto Mateus, é apenas o reverso da medalha da parte positiva. A globalização tem sido notável, é um processo fascinante de integração de capital, de conhecimento, de tecnologia, mas se não houver uma capacidade de a regularmos, de a reorientarmos, de impulsionar um conjunto de bens públicos globais, só poderemos conhecer nos próximos anos os seus inconvenientes. Logo, e terminando esta primeira parte, o que me parece que foi passando pelas várias intervenções e é o exercício que temos feito nos grupos de trabalho, estão aqui os relatores, estão aqui os membros dos vários grupos de trabalho, nós necessitamos de facto de uma, não sei se é de uma nova ordem mundial, mas é necessário que um modelo de desenvolvimento sustentável seja suficientemente incorporado em torno desta ideia de bens públicos globais. Bens públicos globais não se trata de nacionalizar os bens nem os serviços, trata-se de assumir que a paz, a proteção ambiental, os direitos humanos são bens públicos que devem ser alvo de uma consagração global, que devem ser alvo de mecanismos de concretização e de monitorização e que isso passa, acima de tudo, pelo multilateralismo. Essa é outra dimensão que nos parece importante. Por outro lado, é importante que as várias metas que foram sendo assumidas, o embaixador António Monteiro falou nelas e o engenheiro Domingos Simões Pereira também, fomos-nos habituando a assumir um conjunto de compromissos nas várias cimeiras das Nações Unidas. E habituamos-nos a 2, 3 anos dessas cimeiras prepararmos o follow-up dessas metas, no fundo, tratando de as rever um bocadinho antes das cimeiras, para baixar as expectativas e assegurar que não há
uma avaliação da falta de mérito na sua concretização. Nós estamos a chegar a esta fase. Verão que agora, por 2012, 2013, aparecerá um conjunto de novas metas para os objetivos do milénio que vão passar por uma ausência de escrutínio das razões pelas quais não conseguimos atingir aquelas metas. Logo, não é possível falar de uma nova ordem global, não é possível falar do multilateralismo se não houver, paralelamente ou em complementaridade à soberania nacional, a capacidade das Nações Unidas, das organizações multilaterais, de serem mais do que meros facilitadores. Eu tenho alguma dificuldade em falar das Nações Unidas, como sabem, sou funcionário, portanto, ainda bem que o Sr. Embaixador fez as despesas da análise crítica das Nações Unidas, mas direi que não é possível impulsionarmos bens públicos globais e assumirmos um desafio mais comunitário se os instrumentos, se os nós desta rede são nós datados. E a verdade é que as instituições de Bretton Woods precisam de uma revisão. Mas também convém olhar isto do ponto de vista das oportunidades. Este ano é um ano importante, temos a Cimeira Rio mais 20, agora em junho. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento vai avançar para uma nova agenda para os objetivos do milénio. Logo, este é um desafio em que Portugal, seja no âmbito da CPLP, seja no âmbito da União Europeia, seja no âmbito multilateral, não deve perder esta oportunidade, este ano, para assumir um papel determinante. Nós fazemos parte da comunidade global, nós, pela nossa história, pelos nossos valores, pelos talentos que temos a obrigação de participarmos ativamente, e quando digo nós, utilizando a ideia que aqui nos deixou, falo de órgãos de soberania, mas também de plataformas cívicas e cidadãos a título individual, nós temos a obrigação de participar nesse debate. Agora, sobre a questão europeia, e mais rapidamente, diziam, eu penso que foi a Joana Correia da Silva que dizia à entrada desta conferência que isto tem uma vantagem, ninguém pôde trazer PowerPoints que estavam guardados na gaveta. Depois do Conselho Europeu, não era possível discutir a Europa sem uma dimensão muito atual. Mas também acho que os nossos oradores do primeiro painel tiveram o mérito de não olhar para a Cimeira como o ponto final desse debate. Este ministro polaco também dizia que a um doente que está prestes a ter um infarto do miocárdio, não se diz para ele fazer dieta e para comer cereais integrais ao pequeno almoço e fazer exercício. Bom, isso mais lá para a frente poderá fazer o seu efeito. Mas alguém que está com o colesterol altíssimo, que está na iminência de ter um infarto, é preciso uma intervenção urgente, cirúrgica, e é nesse âmbito que deve ser interpretado o Conselho Europeu. Logo, o que nós aqui tentamos fazer é olhar para além da intervenção cirúrgica, olhar para além do euro no curto prazo, olhar para um projeto político europeu que tem sido alvo de uma resposta parcelar, de uma resposta atrasada no tempo e de uma resposta de mínimos e não de máximos. E eu julgo que nesta conferência foi possível identificar, como dizia o Carlos Costa Neves, um certo roadmap para a discussão, mas também para a ação. É uma inevitabilidade que o aprofundamento político europeu se tenha que fazer e não é aceitável que Portugal, que hoje está sob um memorando de entendimento, esteja ausente deste debate. E quando digo ausente, estou a falar de nós, sociedade, estou a falar da academia, estou a falar dos partidos, das organizações cívicas, das ONGs. Este debate está a ser feito em todas as capitais europeias. E nós não nos devemos conformar, parece-me, esse ponto de vista, com umas leituras de fim de semana e com umas leituras apressadas quanto ao colapso ou ao salvamento do euro, sabendo que essas coisas, como prova os últimos 2 anos, infelizmente, são muito efêmeras. Portanto, o que é que nós queremos da Europa? Qual é o projeto político que nós queremos da Europa? Porque é de política que estamos a tratar. E nós queremos, eu julgo que isso está no alfa e no ômega, está no ADN da nossa plataforma, nós queremos um aprofundamento político da União Europeia. Nós achamos que é mais Europa e não é menos Europa a solução para esta crise. Mas não é possível fazer isto
de uma forma simplista, sem assumir um encargo que é o de identificar o que é isto de mais Europa. E o mais Europa é mais governação económica, é mais governação financeira e é um aprofundamento político que compatibilize junto dos cidadãos aquilo que muitos entendem como uma transferência de soberania. Não é possível que o debate sobre a governação financeira e a governação económica, que eu julgo que vai sendo um dado adquirido até por parte da população, não seja acompanhado de uma corresponsabilização dessas instituições em relação à participação dos cidadãos. E é este equilíbrio, esta lógica de checks and balances que é preciso desenhar com muito cuidado para evitar que populismos possam surgir, mas também, quase pior que o populismo, a passividade. Ora, eu julgo que nesta conferência foi possível identificar, em relação à governação económica e em relação à governação financeira e ao aprofundamento político, um conjunto de pontos que devem ser explorados, detalhados, estudados. Eu rapidamente identifiquei 15, eu prometo que não vou detalhar nenhum dos 15, mas vou ler aqueles que me pareceram ser pontos que devem ser agora alvo de debate nesta plataforma, mas desta plataforma também com o exterior. Em primeiro lugar, a supervisão orçamental, a disciplina orçamental, a coordenação das políticas orçamentais. Em segundo lugar, os mecanismos de resolução de crises. Nós parece que fomos apanhados de surpresa na crise do euro. Temos um sistema de alerta rápido para a segurança alimentar, temos um sistema de alerta rápido para a saúde pública, mas na crise do euro, os mecanismos de alerta rápido, os mecanismos de reação a uma situação de emergência, aparentemente apanharam toda a gente de surpresa, a começar pelos ministros das Finanças. Logo, este é um elemento importante, mecanismos de resolução de crises. Em terceiro lugar, regulação das agências de notação e eventual criação de uma agência de notação europeia. Quarto lugar, a definição de um novo pacto de estabilidade e crescimento. Não faz sentido escamotearmos a realidade. O PEC foi violado 60 vezes, sem que nenhuma consequência tenha ocorrido. Apareceram agora umas sanções que são fundamentais, admito, para assegurar a tal credibilidade e robustez do processo, mas nós não podemos cingir-nos às regras ou à inviabilidade dessas regras. É necessário olharmos para o PEC e perceber em que medida é que ele deve ser revisto. Quinto lugar, aquilo que o Zoltán Darvas nos deixou, a ideia de uma certa gestão coordenada do sistema bancário, aquilo que ele chamou a federação do sistema bancário. Este é um elemento também importante. Sexto lugar, o novo Estatuto do Banco Central Europeu. Admito que esta seja uma matéria sobre a qual podemos divergir quanto ao detalhe, mas julgo que ninguém discorda da ideia de que mesmo que este Banco Central não possa ser uma Fed, tem que ter elementos de regulação e de intervenção que possam conferir mais robustez aos Estados e aos cidadãos, mais do que a mera discricionariedade do ato do Conselho de Administração do Banco, porque nós estamos a olhar muito hoje para o Sr. Draghi, há pouco tempo olhávamos para o Sr. Trichet, e tentar perceber até que ponto eles estavam disponíveis para violar um bocadinho ou muito o tratado, ou não violar, mas encontrar maneiras de fazer alguma pedagogia junto dos Estados-membros. Eu julgo que este exercício é um exercício que tem que ser superado. Isso pressupõe um novo estatuto do Banco Central Europeu. Em sétimo lugar, a questão da mutualização da dívida e dos eurobonds. Várias modalidades existem. Toda a gente concorda que os eurobonds não podem ser aprovados amanhã em cima do joelho. É impossível que isso tenha efeito prático. É impossível que isso possa ser feito sem uma alteração dos tratados, mas julgo que também vai ganhando um certo consenso de que é uma inevitabilidade, chamemos-lhe red bonds ou blue bonds, ou as três modalidades que o Presidente da Comissão Europeia colocou em cima da mesa, é inexorável a necessidade de olharmos para este ponto. Oitavo lugar, já estou a mais de metade, temos que completar o mercado interno, que é daquelas coisas que não custa dinheiro. Quando se olha muito para as políticas do crescimento e de incentivos ao crescimento, são necessários os incentivos, é necessário financiamento, mas há alterações que são alterações regulamentares e regulatórias. O mercado interno da União Europeia
está incompleto, nomeadamente na área dos serviços. É necessário assegurar uma maior liberalização do mercado. Em nono lugar, como foi também dito neste painel, uma maior coordenação das políticas económicas, incluindo na área fiscal, sendo que isso é impossível em toda a área fiscal, mas, por exemplo, na área energética, havendo hoje verdadeiramente uma política comum da energia e do clima, estaríamos em boas condições de ter uma fiscalidade energética que estivesse em linha com estas políticas que hoje são europeias mais do que nacionais. Em décimo lugar, o verdadeiro Plano Marshall. Vale a pena revisitar 1947 e perceber em que circunstâncias é que o Plano Marshall surgiu e perceber que se olharmos para a nossa história recente não encontraremos melhor momento para que um plano de crescimento e emprego possa ser concretizado e para isso, não vale a pena ter ilusões, um orçamento comunitário de 1%, que é o que temos hoje. Nós temos uma União que é o maior espaço económico mundial, mas tem 1% de orçamento comunitário, sendo que a maior parte não são recursos próprios. Logo, se queremos uma agenda para crescimento e emprego, vale a pena olhar para este orçamento comunitário e pensar se aquela ideia da taxa sobre transações financeiras, se as ideias sobre taxas sobre carbono, etc., se não podem servir de alimento a este orçamento comunitário, sendo redirecionado para o fomento de crescimento e emprego, para que estas agendas de Lisboa, a Agenda 2020, sejam mais do que wishful thinking, sejam verdadeiramente concretizáveis. Em 11º lugar, o papel do Banco Europeu de Investimento. Hoje não se falou muito nisto, mas o BEI é um banco de fomento. É um dos instrumentos de fomento da economia que nós temos. Vale a pena pensar no seu reforço. Portugal é um dos países que mais tem beneficiado do Banco Europeu de Investimento. O BEI pode ter aqui um papel central. 12º lugar, solidariedade e coesão. Repararam que nos últimos meses esta foi uma expressão, como muito bem disse também, que desapareceu. A ideia de coesão territorial, a ideia de coesão social no espaço europeu não é um tema só para os países do alargamento. Com uma Europa a 27, ela é tão diferente, ela é tão heterogénea, que não é possível deixar de assumir a solidariedade e a coesão como sendo centrais. E agora, para terminar, os 3 elementos sobre o aprofundamento político. O reforço do papel dos Parlamentos Nacionais, como disse o Carlos Costa Neves, o direito de iniciativa do Parlamento Europeu. Eu fui deputado europeu, tal como o Carlos Costa Neves, tal como o Carlos Pimenta, e sei como sempre consideramos incongruente esta ideia de cidadania europeia, mas ao mesmo tempo o Parlamento Europeu não ter direito de iniciativa legislativa. Tem apenas o direito de, em cima de propostas da Comissão Europeia, emendar, tendo codecisão tem um papel muito importante porque participa ativamente na solução final, mas o Parlamento Europeu deve ter direito de iniciativa. Finalmente, temos que conversar sobre o método de eleição do Presidente da Comissão Europeia e do Presidente do Conselho. Não porque isso seja uma daquelas soluções tiradas do bolso porque é um bom soundbite, mas porque o tempero que vai ser necessário encontrar para reforçar o peso das decisões comunitárias, para contrabalançar a deriva intergovernamental que hoje existe, a necessidade de compensar o aprofundamento da governação económica e financeira vai ter de ter uma contrapartida do ponto de vista do envolvimento dos cidadãos na escolha cada vez mais direta, ou pelo menos indireta, via Parlamento Europeu, destes representantes. Eu julgo que esta conferência foi um bom ponto de partida, o ponto de chegada será mais adiante em junho. Eu agradeço a presença de todos e também dos nossos oradores. Muito obrigado.